Quero conversar com vocês nessa videoaula de hoje acerca do Brasil nos anos Lula. Já comentei com vocês que nesse curso de Economia Brasileira Contemporânea 3, a gente não divide os períodos econômicos por períodos de governo, porque política e economia, embora sejam muito misturadas, têm uma interface muito grande, elas não são a mesma coisa. E no mais das vezes eu tento fazer com que todos os recortes sejam estritamente econômicos. E é este recorte estritamente econômico que faz com que, no caso específico deste tema de aula, desta videoaula, que a gente estude 2003 a 2010 como um período só. Diferente, por exemplo, do que a gente estudou no governo Fernando Henrique Cardoso, em que a gente dividiu em dois períodos, o governo especificamente, tá? Aquele primeiro momento de esforço para salvar o real e um segundo momento que explica o que foi a crise que a gente acabou tendo, tá? Entre 98 e 99. Aqui, por conta de um artifício econômico, qual seja uma instabilidade desse período como um todo, tá? A gente acaba analisando a aula como um momento só. Tudo bem? Embora isso daqui compreendam dois mandatos, e além do mais, diferente do que também eu gosto de fazer nesse curso, eu acabei denominando, tá, o Brasil nos anos Lula, em função, tá, justamente de a gente ter uma estabilidade muito grande nesse período como um todo, muito mais no âmbito interno, mas também, de uma forma geral, no âmbito externo. A gente vai ter em dois momentos, no comecinho do governo, uma instabilidade, e no final do governo, a grande recessão de 2007/2008, tá, que sim, ali é um momento de enfrentamento, mas que o Brasil acaba passando por esse período crítico lá fora, com um choque bem menor do que, por exemplo, a gente teve entre 2014, 2015 e 2016. Tudo bem? Então, olha só. Qual era o contexto econômico, tá, em que o governo Lula começa a sua gestão na passagem de 2002 para 2003? O que a gente tem, tá, previamente à assunção do governo pelo Lula? Tá? Olha só. O cenário era o seguinte. Nesse período anterior a eleição do Lula, a gente tinha, no fundo, um conjunto de dúvidas muito grandes acerca, tá, de como se daria um eventual governo Luiz Inácio Lula da Silva em função de algumas coisas. Quais sejam essas coisas? O PT, tá, tinha um conjunto grande de críticas à política de meta de superávit primário, é isso que está colocado aqui. Tá? O Brasil, a gente viu na última videoaula sobre a crise cambial. O Brasil, ele até não tinha um desajuste fiscal muito grande pós Plano Real, mas a gente também não conseguia consolidar superávites primários grandes. Tá? A gente vai começar a fazer isso a partir de 1998, quando a gente assina um acordo com a FMI e instaura no Brasil aquilo que até hoje vale como uma das pernas do tripé, que é o regime de metas de superávit primário. Tudo bem? Expliquei para vocês que atualmente esse regime de metas é um regime de déficit de primário, tá? Mas como é um regime de déficit em que o déficit diminui ano após ano, a gente tem ao final do processo uma perspectiva de equilíbrio fiscal em médio prazo. Tudo bem? Lá atrás, lá em 98 para 99, isso daqui era meta de superávit primário mesmo. O problema era que o governo do PT era profundamente crítico a essa meta de superávit primário, e isso, claro, era tido pelos investidores como uma dúvida muito grande da seguinte questão: se o PT assume o poder a partir de 2003, o que ele vai fazer com relação às metas de superávit primário? Qual vai ser a condução da política fiscal levada a efeito por um governo do PT? Uma dúvida, é uma questão em aberto. O que mais? O PT lá em 2000 tinha participado, tá, desse negócio aqui, ó, de um tal de plebiscito em que se definia deve-se fazer uma auditoria da dívida pública ou não se deve fazer uma auditoria da dívida pública. Esse plebiscito foi absolutamente informal, um plebiscito que não tinha valor legal nenhum, ele foi feito por organizações sociais, não, tá, institucionalmente pelo Estado brasileiro. E ele, de alguma maneira, era uma grande frente, tá, de enfrentamento do tamanho da dívida brasileira. Tá? E, claro, em conjunção com a auditoria que esse plebiscito levava a efeito, tinha uma questão do seguinte:
se a gente for favorável à auditoria da dívida pública, a gente tem que suspender o pagamento dela enquanto a auditoria estiver sendo feita. Então era uma espécie leve de moratória, mas era uma espécie, sobretudo, e o PT foi muito apoiador desse plebiscito, de questionar o endividamento público brasileiro. Tá? Até hoje a gente tem a questão da auditoria da dívida muito colocada no Brasil. Né? A gente já falou isso em sala de aula, inclusive naqueles tempos que a gente podia ficar junto. E isso é algo que eu sugiro a vocês que não levem tanto a efeito, porque é muito possível que vocês façam, tá? Concretamente, uma auditoria da dívida, se quiserem hoje, a gente tem muitos dados sobre isso, e além disso, tá? A gente, ao propor qualquer espécie de pagamento, suspender pagamento da dívida pública, no fundo a gente está falando que a gente quer acabar com o sistema financeiro nacional, inclusive vocês acabam ficando sem o recurso de vocês, porque parte do recurso de vocês que está dentro de um banco, por exemplo, está em dívida pública, que é a principal riqueza financeira desse país. Tudo bem? Então essa ideia meio malucada já vinha desde lá, a gente está falando aqui de 2000, tá? E esse quesito é tão relevante que, vejam só, olha essa notícia da Folha de São Paulo de 2002, tá? Tá aqui colocado, ó, essa notícia é de 23 de julho de 2002. E ela diz do esforço do PT aqui, quase ganhando a eleição, tá? Em 2002 o PT ganha a eleição, em 2003 ele assume com Lula na presidência. Aqui a tentativa do PT de falar, não, a gente disse sim lá, mas ficou para lá, a gente mudou de cabeça e tudo mais, tá? Então percebam que pelo PT ter apoiado isso anteriormente, em 2002 ele foi questionado. Foi um dos motivos pelos quais se construiu tamanha dúvida acerca de como seria um eventual governo PT. Tudo bem? E o que mais? Tá? O PT também tinha em vários artigos de jornal publicados pelos seus principais líderes econômicos, tá? Luiz Mercadante, Guido Mantega, mesmo não sendo estritamente economistas, José Dirceu e Antônio Palocci também publicavam artigos falando de economia. O PT tinha, tá, comentado sobre uma limitação de pagamento de juros, tudo bem? A questão de limitar-se unilateralmente o pagamento de juros, ou seja, o governo fala, a gente vai pagar só isso daqui de juros, é que o governo não tem pleno controle sobre toda a taxa de juros que será cobrada pelos títulos públicos que ele emite, tudo bem? O governo depende, basicamente, de como os investidores, de como os credores enxergam a solvência do fiscal do governo no médio e longo prazo, e a partir disso qual é o juro que esse credor, que esse investidor aceita pagar para comprar um título público do governo. Então, quando o PT está falando que ele é favorável à limitação do pagamento de juros, em última instância ele está falando que se, por exemplo, um determinado montante de juros acabar sendo embutido sobre a dívida pública, aquele montante como inteiro, se for demasiado, não vai ser honrado posteriormente. Tá? É isso, em última instância, que limitação de pagamento de juros quer dizer. Por isso que uma ideia de PEC de teto de juros não faz muito sentido, porque o governo não controla efetivamente o que o credor vai pedir dele em termos de taxa de juros pela dívida pública. O governo controla isso de alguma forma, ele influencia muito, mas ele não influencia plenamente qual é o juro, tá, que o investidor pede para comprar título do governo quando o governo tem déficit público. Tudo bem? Vamos lá. Então, isso daqui era mais um fator que colocava toda essa série de dúvidas que se tinha em relação ao que o PT faria a partir do momento em que ele se tornasse governo. E havia também mais uma questão, que é essa última aqui. Tá? O PT, ele, em vários artigos de jornal também, os seus economistas diziam que gostariam que houvesse o aumento dos gastos sociais, mas não apresentavam a fonte de recurso para isso. E vários desses pontos aqui, tá, eles apareceram, melhor dizendo, do Programa Nacional do PT, que veio do Encontro Nacional do Partido, feito em Olinda em 2001. Tudo bem? Então, a impressão que se dava era que esses quesitos, tá, menos o segundo especificamente, mas que esses quesitos como um todo eram parte daquilo que o PT elaborava como ideia, tá, para que, se ele fosse, em algum momento, incumbente, ou seja, que ele estivesse no cargo da presidência, portanto, fazendo as políticas econômicas de nível nacional, isso daqui apareceria como um elemento a guiar qual seria essa política, enfim. Tá? Então,
Os investidores olhavam para isso, o mercado olhava para isso, os empresários olhavam para isso e falavam: eita, o que vai ser um eventual governo PT nessas condições? E é por isso que essa palavra surge aqui, ó. Tá? Existia um conjunto grande de dúvidas em relação ao que o PT faria se ele ganhasse as eleições de 2002. E o candidato do PT, o Lula, tá, aparecia na frente com folga, então tudo indicava que aquele momento seria o momento de fato em que ele seria vitorioso depois de 3 eleições em que ele concorreu, tá, e foi derrotado, 89, 94 e 98, tudo bem? Ou seja, esse é o cenário, tá? Conjunto grande de dúvidas em relação ao que aconteceria se o governo do PT fosse o governo a partir de 2003, tudo bem? Esse cenário, como eu disse para vocês, tá? Ele não é um cenário, como eu disse para vocês lá no comecinho da nossa conversa de hoje, ele não é um cenário amistoso, muito pelo contrário, é um cenário que vai gerar instabilidade com certeza e a gente vai sentir essa estabilidade. Onde, sobretudo, a gente sente essa estabilidade? No setor externo, tá? No setor externo. E por que a gente sente isso no setor externo? Porque os capitais estrangeiros que estavam alocados no Brasil, tal qual a gente viu lá em 99, o movimento é muito parecido, embora as causas sejam diferentes. Tá? É claro que o elemento causal central é a expectativa, tá? Mas o que gera uma expectativa ruim lá atrás era o nosso déficit comercial, o nosso déficit de transações correntes muito intenso, lá em 99, junto com um déficit público, tá, que não se ajustava, embora não fosse tão grande. Aqui em 2002 é a dúvida em relação ao que será um governo PT se for eleito de fato, e é eleito. Né? Então, em outubro de 2002, esse governo, esse candidato, Lula, é eleito presidente, tá? Chefe de governo do Brasil a partir de 2003. E o que aconteceu? Bem, em meio a tanta dúvida, os capitais estrangeiros vão embora do país, tá? E eles vão embora do país muito rapidamente, o que tira a oferta de dólar daqui e faz com que a gente tenha, portanto, uma desvalorização cambial. Está acontecendo alguma coisa muito parecida nesse momento, tá? De novo aqui, tudo bem? Mas isso daqui vai fazer com que a gente tenha uma desvalorização cambial que foi muito forte. Daqui a pouco eu vou mostrar os dados para vocês e vocês verão que o câmbio que nós chegamos em 2002 é um câmbio que a gente só vai bater de novo por agora, tudo bem? Esse tipo de ataque especulativo, percebam, foi o mesmo que a gente já tinha conversado lá de 1999. A gente chama de ataque especulativo por quê? Porque o capital financeiro mais instável, capital financeiro mais líquido, de curto prazo, ele bate em retirada do país muito rapidamente, tá? Porque ele é um tipo de capital que só vem, de fato, tentar ganhar no curto prazo. Então, ele começa um movimento de reversão ou de refluxo muito forte. Tá? E a gente já tinha conversado também lá atrás, na aula sobre balanço de pagamentos, isso voltou na aula sobre o fim do Plano Real, a nossa crise de 99, com esse termo aqui, tá? Que é, cadê o termo? Aqui, ó, esse daqui, ó, tá? Efeito contágio. Bem, por que a gente tem um efeito contágio? Porque a Argentina, no final de 2001, passou pelo processo que o Brasil passou em 99. Então, imagina, um país que é muito parecido com a gente, tá? Tal qual o México, por exemplo, em 94 para 95. A Argentina está passando por uma crise exatamente igual à que o Brasil passou em 1999. E aí, a gente tem um cenário que em 2002 o Brasil vai ter uma eleição presidencial e nessa eleição presidencial o candidato, tá, em primeiro lugar, e que tudo mostrava, indicava que seria o vitorioso desde meados do ano de 2002, ele tem, tá, um conjunto de documentos, vamos dizer assim, artigos no jornal de vários dos líderes econômicos do PT, um Congresso Nacional que produz um documento de diretrizes de economia, de política econômica, tudo muito, digamos, questionador daquilo que vinha de 99 para o Brasil. Então, a Argentina sofre um ataque especulativo em 2001 que leva ao fim do seu câmbio administrado. O Brasil vai ter em 2002 uma eleição, tá? E tudo que aparece daquilo que é o candidato mais bem colocado nas pesquisas apresenta uma forma de questionar o que foi, tá, colocado no Brasil em todo o processo de reforma institucional que se conduziu para poder fazer com que as nossas finanças públicas tivessem regulação, tá? Regramento.
Imagina então na cabeça do investidor estrangeiro, ele olha e fala, eita, tá? Aconteceu a crise cambial no Brasil em 99, aconteceu uma crise cambial na Argentina em 2002, finalzinho de 2002, finalzinho de 2001, comecinho de 2002. O Brasil agora está passando por um processo eleitoral em que o candidato, tá, que está em primeiro lugar, traz teses que não são as, digamos, mais ortodoxas possíveis. Bem, esse país está complicado, né? Vou tirar o meu capital daqui porque eu não sei o que será dele amanhã. Tá? O problema, tá? Não é que não é especificamente o problema, mas o PT ganha as eleições de 2002. Tá? E aí, quero mostrar para vocês os dados aqui, para ficar mais claro todo esse processo de ataque especulativo que o Brasil sofreu, com saída forte de capitais daqui e desvalorização cambial. Percebam, aqui está o câmbio na passagem de 2002 para 2003. Observem, a gente só vai chegar no mesmo patamar de câmbio, tá, em 2016, 2015 para 2016. Hoje a gente está nesse daqui. Mas se a gente fizer um corte, ó, tá, a gente em 2019 não estava num câmbio que a gente já tinha atingido lá em 2002. Tudo bem? Por quê? Porque basicamente esse foi o tamanho do susto, que a congruência, tá, do efeito contágio da Argentina com as teses capitaneadas pelo PT enquanto partido, para que o presidente dele, candidato a presidente dele, tá, assumindo o poder, levaria a efeito. Então, o tamanho do susto foi muito grande. Tá? E, claro, se esse é um cenário caótico que a gente vai ter que, de alguma forma, buscar resolver esse cenário caótico. E é isso que o governo eleito, tá? Aqui, como eu comento com vocês, o PT ganha as eleições de 2002 e ele precisa dar um jeito de reverter esse quadro. Tá? E o que é que ele vai, tá, enfrentar como elemento econômico concreto desse quadro bastante complicado que vem de 2002? Então a coisa vem quando o PT ainda não era governo, tá? Mas ele vai encontrar o país enquanto governo com essas condições estabelecidas. Tá? E o que a gente vai ter? A gente vai ter inflação elevada, tudo bem? Por quê? Porque a desvalorização do câmbio ela é frenética, tudo bem? Essa desvalorização do câmbio aqui claramente vai fazer um pass-through completo. E essa saída muito rápida de capitais, que vai fazer o câmbio ser dessa maneira, tá? Como é um movimento muito rápido, a gente chama isso de overshooting cambial. E como ele foi muito intenso, ele vai gerar uma inflação elevada. Tá? E, ao mesmo tempo, esse overshooting, essa desvalorização, overshooting é um nome para desvalorização muito intensa em curto período de tempo da taxa de câmbio. Como a gente tinha um conjunto de títulos públicos que pagava, tá, a variação da taxa de câmbio, claramente, se a taxa de câmbio se desvaloriza muito intensamente, os títulos públicos que pagam a variação da taxa de câmbio, tá, acabam sendo muito custosos e eles impactam fortemente a dívida pública. Tá? Isso tudo vai acontecer mesmo, tá, diante de o PT ter oferecido, quando ele percebeu que tinha muita chance para ganhar a eleição de 2002, o PT oferece um conjunto de ações para tentar convencer os investidores, também a população brasileira, de que ele faria um governo de continuidade em relação ao que vinha do Fernando Henrique Cardoso. Tá? Portanto, o PT, de certa forma, negava aquilo que eram as teses que a gente conversou, que geraram aquele conjunto de dúvidas, tá, em relação ao que seria um eventual governo PT. Tem coisas que são emblemáticas aqui. A Carta ao Povo Brasileiro foi a primeira dessas ações e é um anúncio que o Lula faz, quando candidato ainda, de que ele manteria todos os contratos, tá, sem qualquer forma de mexida, sem mudança brusca. Além disso, tá, o plano de governo que vem do PT é um plano profundamente moderado. Tudo bem? Nós temos também, a gente ficou sem reservas na passagem de 2001 para 2002, seguindo o efeito contágio da Argentina e todo aquele conjunto de dúvidas que existiam em relação ao que seria um governo PT, e o Fernando Henrique Cardoso é forçado a assinar um acordo com a FMI
e o governo, o candidato, tá, Luiz Inácio Lula da Silva, e todos os candidatos mais bem colocados foram também convidados, mas aqui cabe aquele que foi vencedor. Então, o Lula, ele assina, tá, uma nota pública de aceitação do acordo com a FMI em 2002, tá, e a nomeação do ministro da Fazenda do Lula é dada, tá, para o Antônio Palocci, que é um médico, vocês já ouviram falar muito, porque é uma figura que está sempre no noticiário brasileiro, e a diferença do Palocci para outros possíveis ministros da Fazenda do governo Lula era que o Palocci tinha uma ligação maior com um grupo de economistas mais ortodoxos, eu vou dizer assim, brasileiros. Tá? Então, isso daqui vai indicar, de certa forma, que o grupo de economistas que vai ser ouvido, tá, e que vai fazer parte do time das autoridades econômicas do governo Lula é um time mais mainstream, um time mais ortodoxo, vis-à-vis a possibilidade que existia, dada uma vinculação de vários economistas do PT com grupos mais heterodoxos. Tudo bem? Então, tudo isso daqui é feito, todo esse conjunto de medidas aqui é tomado para que se possa, tá, constituir uma série de elementos que tragam confiança dos investidores acerca de qual é a real intenção do governo Lula. Tudo bem? Isso daqui é feito na passagem de 2002 para 2003. Não tem tanto efeito, como a gente claramente vê pelo impacto no câmbio, tá? Não tem tanto efeito de curto prazo, mas a gente vai perceber que tem efeito de longo prazo, porque traz confiança dos investidores em geral para aquilo que poderia e aconteceria no Brasil com o governo do PT. Tudo bem? Aqui eu só quero mostrar para vocês o impacto da desvalorização do câmbio, do overshooting cambial sobre a dívida pública. Isso daqui é o gráfico, tá? Todos os gráficos apresentados nessa aula vêm do Banco Central do Brasil, e aqui se apresenta qual é a nossa dívida bruta do governo geral, tá? Lá em 2002, ela chega a 80%, tá, do PIB, tudo bem? Alguma coisa que a gente só vai bater de novo agora. Tá? Essa é uma metodologia utilizada até 2007 de cálculo, é importante falar isso, tá? Nós temos uma outra que vem de 2008 para cá, só que essa outra que vem de 2008 para cá, ela não permitiria a comparação com 2001 e 2002, que é o que eu quero apresentar. Por isso que eu coloco aqui para vocês, tá, esse gráfico para mostrar o tamanho da dívida bruta do Brasil em 2002 em função do overshooting cambial que a gente tem. Imagina, isso daqui é o cenário que o governo do PT recém-impossado, que está sofrendo de uma crise de desconfiança generalizada, vai ter que enfrentar, tudo bem? Esse dado aqui também é interessante porque ele mostra para a gente o IPCA, nosso índice de inflação. E não teve ano pós-plano real em que o IPCA foi mais alto do que 2002, tudo bem? Então, isso daqui mostra, tem 2002 e tem 2003 aqui, isso daqui mostra o tamanho do impacto do overshooting cambial sobre o nível de preço, o tamanho do pass-through. Tá? Nosso segundo ano com maior índice de inflação, que é 2015, que está aqui, tá, é ainda distante em relação ao que foi a inflação lá em IPCA, porque essa é a meta de inflação, lá em 2002, tudo bem? Vejam, o cenário que o governo Lula vai ter que enfrentar não é um cenário nem um pouco amistoso, é um cenário crítico. E ele está padecendo de crise de desconfiança. Nessas condições, o que o PT vai fazer? Tudo bem? O que são as medidas econômicas imediatamente anunciadas pelo governo do PT para enfrentar esse cenário que era economicamente turbulento e, em termos de expectativa, muito desconfiado em relação a ele? Bem, são 5 medidas, tá, imediatamente tomadas, que são, digamos, ações concretas que o PT assume para poder enfrentar toda essa crise que se coloca. Aquelas 4 medidas que eu comentei, elas são anteriores a esse processo aqui. Tudo bem? Mas aqui começou o governo, alguma coisa precisa ser feita. Então, uma coisa que vem é a nomeação de um deputado federal eleito na época pelo PSDB, Henrique Meirelles. Então, Lula chamou o Meirelles, tudo bem? Para ser o presidente do Banco Central. E ele manteve toda a diretoria que veio do governo Fernando Henrique Cardoso intacta, para se fazer uma transição suave e para se mostrar um comprometimento, tá, do governo com relação a reduzir o IPCA. Tudo bem?
Além disso, o governo faz o anúncio de metas de inflação bastante restritivas, porque a gente tinha uma inflação alta em 2002, foi a mais alta, acabei de mostrar o gráfico para vocês, tá? E o governo mostra que já em 2004 ele queria tirar a inflação que estava ali próximo dos seus 13%, 14%, tá? Ele queria levar para 5,5% em 2 anos. Ou seja, para que se possa fazer isso efetivamente, ele vai ter que fazer uma política monetária muito restritiva. Ele está mostrando para todo mundo o comprometimento em fazer com que a meta de inflação seja alcançada, tudo bem? Para poder fazer isso, o que ele vai tomar de atitude? Aquela velha elevada, velha elevação da taxa de juros, que é o instrumento pelo qual o Banco Central faz o controle fino ali, do alcance da meta de inflação com a inflação efetiva. Portanto, o que são essas 3 medidas? Primeiro, o governo do PT, ele aponta claramente que ele vai colocar alguém que tem uma relação muito intensa com a ortodoxia econômica, que é o Henrique Meirelles, o Conselho Monetário Nacional, que vai ter lá o Palocci, que vai ter o Henrique Meirelles. Eles vão decidir metas de inflação baixas para um período rápido em relação a 2002, em que a inflação efetiva foi muito alta, e o governo, para mostrar que ele está levando isso muito a sério, ele vai elevar a taxa de juros muito rapidamente. Então, isso implica toda uma demonstração de que não era só um papo o que o governo estava levando a efeito, que ele estava efetivamente praticando uma política monetária constritiva para fazer a inflação cair rapidamente. Além disso, em termos da política fiscal, diferente do que era aquela defesa do fim do superávit primário, das metas de primário, ou pelo menos da redução das metas de primário, o que o governo Lula vai fazer é aumentar a meta de primário de 3,75% para 4,25% do PIB. Então ele está mostrando que ele vai economizar mais. E para mostrar que ele tem um enforcement disso, para mostrar que ele está indo atrás disso efetivamente, o governo Lula faz um corte intenso de gastos para poder mostrar que, olha, não só é um anúncio, é também uma busca para concretizar esse anúncio de metas de superávit primário mais elevadas, tudo bem? E essa meta de 4,25% do PIB vai ser estendida até 2006. Então, o governo está entrando em 2003 e ele está mostrando que vai fazer uma busca para uma meta de primário de médio prazo. Então isso tudo vai construindo, dado que não era só anúncio, mas era uma prática também de todo um processo de constrição monetária e fiscal, 1, 2, 3 aqui no slide mostra uma constrição monetária, 4 e 5 mostram uma constrição fiscal. Então o governo está mostrando que na prática ele está correndo atrás de realizar tudo aquilo que ele está anunciando para poder ganhar, reconquistar a confiança dos investidores em geral, e também, claro, não só dos estrangeiros, mas também do conjunto do empresariado brasileiro, seja ele grande, médio, pequeno ou micro, tudo bem? Que é isso aí que forma o tal do mercado, beleza? E olha só, aqui a gente tem algumas demonstrações disso na prática, vejamos, PT em 2003, comecinho do governo, portanto, março de 2003, ele vai criticar o Fome Zero, isso daqui não interessa muito, e ele vai pedir um tal governo eficaz. É isso daqui que me importa, porque lá no tal governo eficaz, uma das coisas é subir o superávit primário para 4,25% do PIB, que é alguma forma de mostrar que o governo tem capacidade de honrar todos os seus compromissos fiscais. Ou seja, o governo está lançando claramente uma ação prática, muito mais só do que uma fala do que ele vai fazer em âmbito das finanças públicas. Temos mais coisas. Na política monetária, percebamos, o Copom, que é quem executa a política monetária, subiu a taxa de juros básica Selic da economia brasileira para 26,5% ao ano, tudo bem? Muito, mas muito mais alto do que qualquer taxa que a gente tenha visto nos últimos 10 anos, 15 anos aqui no Brasil. Portanto, mais uma vez, isso está mostrando um comprometimento factual, prático do governo com relação a resolver os problemas que a gente tinha de desconfiança em relação ao que seria um governo do PT. Isso daqui, a data não está colocada, mas essa também é uma reportagem de 2003, começo do governo, tudo bem? Vejamos, aqui nós temos a demonstração do que é
a condução dos juros, tá, pelo Copom. Percebamos, está aqui a taxa mais elevada logo após o início do governo, tudo bem? E a gente só vai ter, tá, desde lá uma tendência de queda da taxa de juros, aqui termina o governo Lula. Então, ao longo de todo o período, ele conseguiu construir uma confiança muito grande, conseguiu, de fato, executar uma política monetária que permitiu a redução, embora em patamares elevados, mas a redução em todo o período da taxa de juros, tá? Isso daqui já é mais recente, a gente vai estudar em outro momento, em outra videoaula, tudo bem? O que nos importa é esse período aqui, ó, tá? Então, o choque inicial de juros existe, ele é forte, e depois disso o que a gente tem é uma possibilidade de ir reduzindo tendencialmente a taxa de juros, embora ela permaneça, tá, em patamares elevados por todo o período. Vejamos, aqui nós temos as necessidades de financiamento do setor público. Tá? O que é isso? Isso daqui é o primário. Tá? E não se assustem, se esse dado está no negativo, e a gente está com um dado de necessidade de financiamento, olha, isso significa que o negativo com necessidade é negativo com negativo, isso é positivo. Percebamos, a gente tem, durante todo o período, tá, do governo Lula, um processo de construir resultado primário, que é o superávit primário forte. Tá? Isso daqui, mais uma vez, tem que ver com aquela necessidade de se construir confiança com relação aos rumos da política fiscal. A gente só muda isso aqui em termos do governo Lula no finalzinho do seu mandato. E por que o superávit primário aqui vai ser reduzido? Tá? Ele vai ser reduzido para enfrentar a crise de 2008/2009. Tudo bem? Tanto que em 2010, se a gente reparar, a gente já volta para a construção do superávit primário, o que vai ser mantido também em 2011, mas depois de 2012 em diante vai ter uma deterioração, que a gente também vai falar em outra videoaula. Mas o que importa é isso daqui, ó, tá? É esse desenho aqui que é o desenho relevante, que mostra que esse governo, tá, ele fez um esforço, seja em termos do governo federal, que é um ente, tá, mais importante do setor público, que é o maior ente do setor público, ou seja, naquilo que ele ditava para o setor público como um todo, que envolve estados, municípios, empresas estatais, do que ele perseguiria de resultado fiscal. E o resultado fiscal aqui é, durante todo o período, tá, fortemente superavitário. Tudo bem? Nesse período do governo Lula, a gente tem também duas reformas mais estruturais. Tá? Uma é muito modesta, que é uma reforma tributária em que, basicamente, a gente só tem que citar que continuou-se com a DRU, tá? A gente mudou a forma para evitar a acumulatividade, tá, de arrecadação e recolhimento do COFINS, tá, ou da COFINS, e em 2007, finalzinho de 2007, retirou-se a famosa, né, sempre cogitada CPMF, tudo bem? Isso aqui é mais detalhe, tá? Essa reforma tributária a gente sequer pode chamar efetivamente de uma reforma tributária, ela é muito modesta, tudo bem? Mas, de todo jeito, foram questões tributárias que foram mexidas ao longo do governo Lula. A DRU é uma continuidade, a mudança de forma de recolhimento da COFINS é algo que visava enfrentar a cumulatividade de impostos, que é um problema sério nesse país, e a redução, o fim da CPMF em 2007, tá, foi importante porque foi a retirada de um imposto que a gente tinha, e esse imposto nunca mais conseguiu voltar. É por isso que a gente tem que falar aqui de reforma tributária, mas é ruim esse termo. Bom seria a gente chamar meramente de mudança tributária nesse país. Agora, uma reforma que teve lá em 2013 que é relevante foi a reforma da Previdência, sempre ela, né? Ela sempre está por aí. E essa reforma foi muito forte sobre o setor público, tá? Porque os servidores públicos, a partir desse momento, a partir dessa reforma, eles tiveram que começar a pagar, tá, mesmo depois de aposentados, uma contribuição ao INSS, acabou com a integralidade, tá, da aposentadoria do servidor público. Então, depois de aposentado, o servidor público não ganha mais o seu salário integral, ele tem um desconto. Foi aumentado o tempo do servidor público para se chegar, tá, à aposentadoria. E, além disso, há uma mudança que é muito relevante, tá, em termos de reforma previdenciária, que foi o servidor público, então, colocou-se a diretriz de que o servidor público, a aposentadoria, ele se aposentaria com o teto do INSS, tá? E se ele quisesse ultrapassar esse teto do INSS, ele precisaria fazer uma aposentadoria, um regime complementar de aposentadoria, de previdência, e aí criou-se em 2013, tá?
Criou-se em 2012 com vigência a partir de 2013 da FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, do Serviço Público, que é justamente o RPC, tá? O Regime Previdenciário Complementar, que vai fazer com que aquele servidor público que entrou no serviço público pós 2012 consiga ter uma aposentadoria superior ao teto do INSS. Então perceba, essa reforma previdenciária do primeiro ano do governo Lula, lá de 2003, tá? Ela foi uma reforma que efetivamente foi feita sobre o serviço público. Tudo bem? E, por fim, pessoal, para a gente começar a terminar essa videoaula, tem algumas características muito marcantes do período 2003 e 2010 que merecem ser destacadas, tá? Que a gente precisa conversar porque isso tudo se soma para fazer o que é o governo, tá? Lula como um todo, tudo bem? O que é que a gente tem? Bem, o que acontece muito forte, tá? Que a gente hoje percebe muito claramente, mas desde lá, desde 2003, começa a se ganhar muita relevância, é a importância da China no mundo. A China passa a ser a locomotiva mundial, tá? Isso vem do final dos anos 70, dos anos 80, mas, digamos, o ápice, né, do processo de crescimento chinês vai se dar aqui no período de governo do Lula, talvez um pouquinho antes, tá? Mas o acúmulo de influência e de demanda da China sobre o mundo vai se dar nesse período, e muito mais do que só a China, há todo um conjunto de países emergentes que também está fazendo um processo de crescimento, tá? De industrialização, de urbanização, e somando-se 1 e 2, nós temos uma altíssima demanda por commodities, tá? E commodities minerais, commodities agrícolas, tá? Produtos básicos em geral, que vão construir, por exemplo, infraestrutura, que vão construir capacidade industrial, tá? Nesses países emergentes. A gente destaca a China porque ela é a mais importante de todas, tá? Mas são os emergentes como um todo. E o Brasil vai estar nessa onda também. E o Brasil é um grande produtor e um grande exportador de tudo isso que é básico para que os outros países façam o seu processo de urbanização, de crescimento, construção de infraestrutura e de industrialização. Então a gente oferece muito minério de ferro, a gente produz muito minério de ferro, tá? A gente produz lá na commodity agrícola muita soja, tá? A gente produz, em termos de commodity, tá? Carne. Tá? Então a gente produz um conjunto de coisas que são minerais, por um lado, que permitem a construção dessa infraestrutura, e a gente produz também um conjunto de alimentos, vou chamar assim de uma maneira mais curta, que oferece para a população agora urbanizada e, portanto, fora da produção mais de subsistência, tá, para o mundo inteiro, alimentação. Então, o Brasil vai se dar muito bem nesse período, né? E essas duas características são muito marcantes desse período. A gente vai ver daqui a pouco os dados, porque são dados que são muito, em Brasil com o setor externo, que são muito positivos para a gente, tá? A gente tem uma oportunidade que talvez seja hoje meio perdida, mas ao longo do governo Lula, a gente tem a possibilidade de fazer uma expansão da produção de energia, sobretudo pelas fronteiras abertas com etanol e com pré-sal, tudo bem? A gente continua produzindo bem nesses dois campos, mas há, por exemplo, uma luta em termos do pré-sal para a gente diminuir o uso de matriz energética de carbono, tá? Então, talvez a gente vai ter ganho, com certeza absoluta, mas se não existisse essa guinada para uma economia sem carbono, tá, a gente ganharia mais. E o etanol, nesse sentido, a gente tem daí uma vantagem boa. Tá? A gente desenvolveu essa tecnologia, tem uma capacidade de produção que é muito avançada, uma trajetória tecnológica que é muito boa. Tá? Então aqui talvez a gente explore mais do que no pré-sal, porque elas são relativamente substitutas, né? E o mundo hoje caminha muito fortemente para uma redução do uso da matriz de carbono em termos energéticos. Tudo bem? O grande ponto, né, do governo Lula, que é muito ressaltado, é a melhoria dos indicadores sociais. E essa melhoria dos indicadores sociais vai acontecer porque a gente tem alguns processos concomitantes. Tá? As políticas de transferência de renda, e aí dentro que a gente tem efetivamente, tá, é o Bolsa Família. A gente tem também o aumento, tá, do salário mínimo em termos reais ao longo desse período. Eu vou mostrar uns dados para vocês sobre isso. E como a gente tem uma boa
a dinâmica econômica, tem muita gente sendo contratada e o emprego formal, portanto, vai melhorando. Tá? E esse emprego formal, ele garante todo um conjunto de assistência social ao trabalhador, que faz com que a gente, somando esses efeitos, tenha uma melhoria boa, notável, marcante dos indicadores sociais do Brasil. Então, o nosso índice de desigualdade diminui, tá? Porque a renda dos mais pobres vai crescer numa velocidade muito maior do que a renda dos mais ricos. A gente tem uma melhoria, tá, do IDH, a gente tem uma redução muito grande do contingente populacional que está na pobreza. O Brasil se torna, um jargão, mas que é verdadeiro, um país de classe média. Tá? Isso não é só fruto, tá, dos ganhos, das vantagens de produzirmos commodities que foram muito demandadas e, portanto, exportamos muito nesse período. Não. Tem todo um conjunto de política interna que permitiu que a gente conseguisse fazer esse processo de melhoria dos indicadores sociais. E aqui eu comecei a aula conversando com vocês, dizendo sobre a nossa grande estabilidade nesse período. Tá? Então a gente tem uma estabilidade macroeconômica interna que é muito notável, que se traduz basicamente em a gente ter superávites primários que são altos em relação ao PIB, são mantidos durante todo o período. Isso permite que o nosso endividamento sobre PIB caia. Tá? A gente tem uma inflação que durante todo o período é cadente. Por conta disso, a taxa de juros, embora em patamar elevado, a gente viu o dado, ela vai caindo ao longo do tempo. Tá? Então a gente tem, macroeconomicamente e domesticamente, uma estabilidade muito grande, o que é muito bom para o crescimento que o Brasil vai acumular nesse período. Tá? O que é muito bom, claramente, para formalizar emprego e fazer com que a gente seja, em última instância, um país de classe média. Tudo bem? No âmbito externo, ele é um âmbito externo cambiante. Por quê? Porque a gente começa com o âmbito externo e interno muito ruim. Tá? Depois, ao longo do tempo, tanto o externo quanto o interno vão melhorando e ficam estáveis. Tudo bem? Agora, quando a gente está chegando ao final do período que a gente está estudando, a gente tem a grande recessão internacional a partir de 2007 para 2008. Tá? E a gente tem aqui, em termos de Brasil, um fenômeno acontecendo que é o seguinte: a gente valoriza o salário mínimo e a taxa de câmbio, tá, ela se torna apreciada. Então, olha só, vou voltar aqui nesse gráfico para mostrar para vocês o que é que acontece com a nossa taxa de câmbio depois daquele choque que a gente teve. Vejamos, a taxa de câmbio começa a se apreciar muito intensamente. A gente vai ter uma depreciação com a crise de 2009, mas ela é muito momentânea, tá? E ao mesmo tempo em que a gente tem essa apreciação da taxa de câmbio, a gente tem o salário subindo. Isso vai implicar, portanto, que o salário mínimo, tá, ou a renda real dos trabalhadores em dólar, tá, vai aumentando. E quando a renda real do trabalhador e da população em geral vai aumentando em dólar, isso significa que as pessoas vão cada vez mais comprar do resto do mundo. Tudo bem? Isso, então, vai fazer com que, em algum momento, a nossa balança comercial fique intensificada. Ela vai se tornar, tá? Não intensificada, tirem esse termo, ela fique tensionada, tá? E ela vai se tornar deficitária. Isso vai acontecer no Brasil a partir de 2013 para 2014. Tá? Enquanto que as transações correntes, que é aquela geração de dólar próprio, elas já passam a ser deficitárias em 2007 para 2008. Então vejamos isso que eu estou comentando com vocês aqui. Tá? Vejamos, a partir de 2003, a trajetória das nossas transações correntes é positiva. O Brasil nunca tem esse negócio. Tá? A gente sempre joga dólar próprio para o resto do mundo. Lembra aquela história que leva à crise cambial de 99? Está aqui, ela está desenhada aqui. Tá? Agora, nesse período de 2003 a 2007, a coisa é um pouquinho diferente. E ela é um pouquinho diferente, tá? Porque a gente vai somar nesse período esses dois fatores aqui, tá? E ao mesmo tempo, a gente vai ter, tá, a valorização do salário mínimo acontecendo no tempo. A partir do momento que o salário mínimo, tá, ele subindo e o câmbio caindo, apreciando, isso daí leva à valorização da renda em dólar, tá? E quando essa valorização for muito intensificada, é que a gente passa a ter, portanto, o déficit nas transações correntes. Mas vejam, depois, tá, de 2007, a gente só vai ter
Em 2017, superávit nas transações correntes, mas nunca no mesmo patamar que a gente tinha antes. Então, nesse período aqui do governo Lula, a gente gerou dólar próprio, tá? E a gente acumulou bastante reserva internacional. Não foi só aí que a gente acumulou reserva internacional, mas aí é o processo de a gente acumular o contingente de reserva internacional que a gente tem hoje e, sobretudo, aí a gente acumulou dólar próprio. Tudo bem? Ó, esse dado aqui é para ilustrar para vocês o fator commodity. Tá? Olha a guinada de preço de commodity na passagem de 2002 para 2003. E percebam, depois que a gente estabelece esse valor de commodity, tá? Afora esse pequeno ciclo em 2003, o commodity vai continuar com um preço bom, tá? Sem voltar aos patamares anteriores. Portanto, esses dois itens iniciais aqui, né, daquilo que a gente vende para o exterior, eles são muito importantes para mostrar que os preços das commodities e a quantidade delas que a gente vai exportando implicam, né, esse resultado bom que a gente tem de transações correntes, né, e que o nível a que chegou o preço das commodities no governo Lula é um nível que vai depois permanecer e que é muito diferente do que vinha anteriormente. É daqui que as pessoas se falam muito, o setor externo foi quem fez todo bom governo, toda boa condição econômica do governo Lula. Bem, não é verdade que só isso tenha feito, mas é verdade que isso ajudou muito. Só o bom preço e a quantidade exportada de commodities explicam a estabilidade macroeconômica interna? Não. Tá? A política, como eu mostrei para vocês, levada a efeito monetário e fiscal no Brasil, ela também ajuda muito para que a gente tenha o cenário de benesse econômica que marca esse período, tá? Essa estabilidade toda que marca esse período. Mas a commodity ela é fundamental, tá? Porque ela dá dinâmica interna, porque a gente está exportando mais, e ela permite que a gente não tenha restrição externa, que foi aquilo que levou, por exemplo, à crise de 99. Tudo bem? Aqui tem mais um dado que eu queria mostrar para vocês, que é a valorização do salário mínimo, tá? Em termos reais. Percebam, o que importa aqui é essa mudança de nível, tá? Então, essas mudanças todas de nível, que eu fui para um período que já está fora, mas é só para mostrar que essa variação é o que importa aqui dentro. E que a gente vai ter, tá? A partir de 2005, variações acumuladas muito fortes. É isso daqui que faz a história da valorização do salário mínimo e que permite, portanto, que os indicadores sociais melhorem tanto. É claro que isso daqui só é possível também ser feito porque a dinâmica econômica do Brasil está indo bem. Tá? Se não tivesse indo bem, a gente não tem condição de oferecer esse tipo de variação de salário, que é, por exemplo, o que está acontecendo aqui no final do período, ou o que vai acontecer entre 99 e 2000, por exemplo. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Tá? Eu sei que é um conjunto grande de informações, mas, em geral, eu quis aqui apresentar com vocês com mais dados para que vocês visualizem melhor o que é que está acontecendo. Tá? Esse período que nós acabamos de estudar é um período, em geral, de maior estabilidade. Ele é um período conhecido de vocês, o que facilita muito para que vocês consigam absorver e enxergar o que é o contingente dessa aula. Tá? E essa aula não exige nenhuma forma de conhecimento técnico que vocês ainda não tiveram. Tá? Aquelas duas videoaulas que vocês viram sobre balanço de pagamentos e sobre os resultados, as variáveis fiscais, elas garantem o aprendizado dessa aula aqui como um todo. Então, se tiver alguma dúvida em relação a coisa técnica de transações correntes ou de dívida pública, por exemplo, recorram àquelas aulas que vocês vão entender bem. Mas como vocês deviam ter visto, tá, ambas as aulas antes, aquelas lá, sobre as coisas técnicas, eu tenho confiança de que vocês aqui conseguiram navegar comigo bem. Tudo bem? Então é isso, tá? Esse é o Brasil nos anos Lula, 2003 a 2010, e logo, tá, a gente entra no que foi a sucessão deste governo, que é o governo Dilma, e aí a gente vai ver de forma separada, porque tem uma grande crise que vem deste governo, tudo bem? Algo bem diferente do que foi, portanto, o que a gente acabou de estudar dos anos 2003 a 2010. Obrigado, fiquem bem, e espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tá, o que foi essa videoaula. Um abraço. Pensando cada día, cada hora, pensando en ti, caminando, mi cesta llena de moras, son para ti.
tarde y por la noche.